Olá, amigo! Olá, amiga do Inglês Minuto! Esse vídeo é um vídeo um pouquinho diferente dos vídeos que você está acostumado a assistir aqui no canal, mas é um vídeo tão importante quanto. Eu comecei agora uma série de vídeos falando sobre como é viver em países onde a língua inglesa é falada, porque o aspecto cultural é extremamente importante para o seu aprendizado do idioma. E ninguém melhor, para falar sobre isso do que alguém que mora há muito tempo nesses países e que é brasileiro. Então hoje o meu convidado nesse vídeo é o Sandro Feliciano, que gentilmente aceitou o meu convite, que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Ele é músico, baterista, professor, e ele vai responder as perguntas que você fez numa enquete que eu realizei alguns dias atrás aqui no canal. Vamos falar sobre inglês nos Estados Unidos, como você vai se virar com o inglês nos Estados Unidos. Vamos falar sobre o custo de vida, quanto custa morar nos Estados Unidos. Vamos falar sobre educação, quanto custa estudar nos Estados Unidos, se é fácil, se é difícil conseguir uma bolsa de estudos, se tem universidade ou escolas que são mantidas aí pelo governo ou não. Vamos falar sobre tirar a carteira de motorista nos Estados Unidos, se é fácil, se é difícil, como funcionam as leis. Vamos falar também sobre o coronavírus, porque o Sandro está lá no meio daquela pandemia nos Estados Unidos do coronavírus, e ele ainda assim conseguiu atender aqui a equipe do Inglês Minuto, para bater um papo e responder as perguntas que você fez na minha enquete alguns dias atrás. Então, vamos aí para esse bate-papo super importante e muito legal com essa figura, esse grande profissional que é o Sandro Feliciano. Mas antes de começar o bate-papo, vamos aí às credenciais do Sandro. O Sandro Feliciano, ele mora na cidade de Pasadena, na Califórnia, próximo a Los Angeles, há mais de 20 anos. Ele é músico profissional, professor da LAMA, que é a Los Angeles Music Academy, a Academia de Música de Los Angeles, e também produtor musical. Senhoras e senhores, com vocês, Sandro Feliciano. Alô, alô, Sandro, tudo bem com você aí? E aí, Carlos, beleza? Tudo Tudo bom? tranquilo? Falando diretamente de De Pasadena, Califórnia. Pasadena, é isso Los aí. Angeles, né? Los Ah, tá. Angeles. É grande, grande Los Angeles. É, é grande Los Angeles. Então, Ok. Você está há quantos anos, Sandro? eu cheguei aqui em 98, já tá 22, é isso? Caraca, 22 anos de Estados Unidos. De Estados Unidos. Cheguei em março de 98. Uau, uau. E como é que foi sua adaptação aí? Como é que você conseguiu se adaptar à vida americana? Quais foram os desafios aí que você enfrentou? Aí você vai enfrentando alguns no decorrer da carreira, da vida, conforme vai mudando. Mas não teve muito problema de adaptação, porque eu queria vir, eu já conhecia a cultura, eu falava o idioma. E eu ganhei uma bolsa de estudo, então a adaptação foi eu voltar para o Brasil, me adaptar quando eu vou, né? Não é quando eu fico aqui. Chegar Ok. aqui não foi difícil. Tá, Porque legal. tudo que funciona, todo mundo gosta, né? Sim, Coisa boa ninguém acha ruim. hoje o vídeo vai ser sobre perguntas que os meus inscritos fizeram, lá na minha comunidade, sobre vida Ah, que americana. legal. E teve uma enxurrada de perguntas, muitas muito parecidas, né? Mas antes de eu te perguntar sobre essas coisas, me conta aí sobre você, me fala do seu trabalho, como é que você está nos Estados Unidos, o que que você faz aí pra galera saber, porque você faz um monte de coisa legal que eu sei. Não, bom, para quem não sabe, né, eu sou Sandro Feliciano, eu sou natural de Valinhos, interior de São Paulo. A gente não chama interior porque estamos do lado de Campinas, a segunda maior cidade, né, São Paulo capital é 1 hora, mas de qualquer forma é uma cidade menor. E eu sou músico profissional, sou formado em publicidade e propaganda, trabalhei muito tempo na área, sou músico, sou baterista, percussionista, faço várias coisas. E eu vim para cá a fim de melhorar os meus estudos. Eu queria aprender jazz, R&B, funk, rock and roll. O melhor lugar seria ir na fonte. Então me preparei e vim para os Estados Unidos. Então, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar no Los Angeles Music Academy, que hoje se chama Los Angeles College of Music, que virou universidade, né? Quando eu cheguei era só uma escola particular de música, virou Ok, uma universidade agora. ok. E então me preparei para isso. Eu estudei muito no Brasil, estudei inglês também e apliquei para uma bolsa de estudo para vários lugares e escolhi vir na Califórnia, que era uma das, né, a meca do entretenimento está aqui, o business da música está aqui, Legal. cinema, essa coisa toda. Ok. Voltou. Desculpa que alguém tentou ligar aqui, Voltou. rolou um telemarketing aqui. Tudo Então foi bem. isso que aconteceu. Então em 98 eu decidi sair, né? Eu passei 1 ano, 2 anos trabalhando no inglês e na música, estudando música e idioma para vir Tá. para cá. Aí em Ok. 98 saí fora e vim.
Perfeito, perfeito. Além a questão da música, você está dando aulas, produzindo outros artistas? O que você está fazendo aí, além? Eu cheguei, me formei na escola, aí depois de um tempo a escola me chamou para trabalhar. Então eu comecei a trabalhar no prática de conjunto e comecei a dar aula particular e algumas aulas em classes. E aí eu Legal. passei a ser do quadro de funcionário Ótimo. da, O da nome da escola. E aí a escola, escola para a virou galera? universidade, né? O nome da Hã? escola? O nome da escola? Los Angeles College of Music, Ok, aqui em Los Angeles. Ok, Pasadena. perfect, Los perfect. Very Angeles good. College of Music. Ok, E aí a escola me chamou para trabalhar em 2000 e eu comecei a trabalhar na escola. legal. Aí, mas para isso eu tive que verificar como é que eu fiz, né? Eu apliquei para um visto de trabalho, eu já estava viajando com o pessoal de igreja, tocando nas igrejas, na música Ok. gospel. Sim, Então, legal. através deles eu consegui um visto. Tem toda uma... Mas foi assim que aconteceu. E, e comecei a trabalhar com um músico freelance na cidade, com Ok, todo mundo, né? sim, legal. Tocar com E todo mundo e me todos. conta aí, você me disse que você fez um trabalho recente para Netflix, é isso? Agora eu também fiz muita coisa, percussão vocal, essas coisas aí, no Brasil e aqui, gravação com vozes. E uma vez eu recebi um chamado para fazer um trabalho de dublagem. E eu aceitei, não aceitei no começo porque eu achei que não ia dar conta, né? Música é muita coisa ao mesmo tempo, eu acho que você acaba não fazendo nada bem feito, quando você diversifica muito. Mas hoje é o que precisa ser, né? Mas a gente fala disso mais lá na frente. Então eu recebi um chamado para fazer isso. E a minha primeira dublagem foi o Infinity, o carro Infinity, o GPS do Infinity, Olha em que inglês, legal. português e espanhol. Então, quando Uau. você vai dirigindo e soltava, porque antes não tinha, agora a gente tem o GPS no Então celular, né? você é Tem voz o de iPhone, GPS. a voz do Isso. GPS é a minha, né? Turn your right, Legal. recalculating, make a left, 1 mile away. Era a minha voz. E aí eu fiz isso e fiz em português e em espanhol. Tá. Aí, por eu ter feito isso, uma cantora que eu trabalhava, que já faz dublagem, Uhum. ela me convidou, porque estava fazendo audição para teste no estúdio. E eu fiz um teste, gostei e comecei a trabalhar. Já faz uns 2 anos que eu trabalho, 2 anos e pouco que eu trabalho com isso. E, e recentemente, há um mês atrás, um pouco antes dessa coisa do coronavírus entrar nesse pandemônio aí, Ok. eu recebi um chamado para fazer o The Name of the Rose, ou O Nome da Rosa, que talvez Olha vá que no legal. Brasil. Um seriado que foi um filme clássico há 20 e poucos anos atrás. Sim. E eu sou o Papa, né? Pope John. Você é Então vai Pope passar no John. Netflix vai passar no Netflix do Brasil. Então, E acredito que Portugal e algum país da África do certo, Sul. você Tudo que é dublou o Pope colônia John, portuguesa. você dublou o Pope John do Nome da Rosa em português, é isso? A voz de português é a É sua. isso. Ok, então É minha. você, meu amigo, minha amiga, que vai assistir o Nome da Rosa na Netflix, a voz do Pope John é do nosso amigo Sandro aqui, ok? Bom, É isso aí. vamos às perguntas aqui, ó. Separei aquelas perguntas mais comuns aqui, porque teve uma enxurrada de perguntas e eu não tive como fugir de algumas aqui, ó. É, essa é a primeira que acho que disparada a mais, a número um aí, já vou começar com a mais importante. Como é que alguém que não fala inglês consegue viver nos Estados Unidos? Imagina que a pessoa chega nos Estados Unidos com zero inglês, o que ela vai ser capaz de fazer? Eu sei que isso nós Bom, sabemos a resposta, mas me diz aí porque você vive aí, então você vai me dizer. é o seguinte. Quando você não se comunica, você não pode fazer nada. Isso é fato, porque agora morando aqui 20 e poucos anos, e eu trabalho como músico, eu já viajei muitos países do mundo, muitas vezes em turnês mundiais, fazendo trabalho com gente, tudo que é países. Não fui assim o mundo inteiro, mas tipo, eu conheço uns 10, 15 países várias vezes. E Tá. eu só consigo fazer qualquer coisa lá e driblar situações corriqueiras de problema porque eu falo o idioma. Então, se você não fala, não venha, porque você vai sofrer muito, vai É, sofrer demais. o que pode Mas tem acontecer. muita gente que vem, né? Porque as pessoas estão no desespero, ou não acreditam, ou tem aquela garra e vou vencer na vida e vai driblando. Só que a dor de cabeça, cara, quando você não fala, as pessoas não têm paciência com você. E não É, é que eles são mal educados. Cara, você não consegue se comunicar. A é, pessoa tem vontade de te ajudar, mas você não fala nada. Então, é é muito isso aí. difícil você vir para cá Exato. sem falar. As Sim. pessoas que conseguem é os que vêm para estudar. Por exemplo, os que vêm para estudar música, eles vêm sabendo música, por exemplo, e falam um pouco, e vão aprendendo aos pouquinhos como que é. Mas você está na escola, você vem com dinheiro resguardado, você está preparado para estudar, mas você vai perder muita Sim. informação no seu estudo, na sua classe, qualquer seja que você É. escolher, porque você não fala.
Sim, sim. Muitos truques estão no idioma, cara. Não adianta. A questão também das pessoas irem para os Estados Unidos sem falar inglês, elas ficam dentro dos guetos, né? Falando o próprio idioma, né? Trabalhando em subempregos, né? E não conseguem Sim, aproveitar o mas às melhor que os vezes, Estados Unidos mas oferecem. mas nem para subir emprego, às vezes o cara consegue, porque ele tem que falar o mínimo, né? Uau, E o que acontece? Quando a pessoa fala pouco, mas fala só o suficiente para isso, o que acontece? Ela se faz entender. Chega uma Tá. hora que mesmo você sem conseguir se comunicar, você se comunica por gesto, por escrita, fala meia palavra. Aí o básico, bem básico, a pessoa se faz entender. Então ela passa a usar aquele sistema. Então ela dificulta o aprendizado, porque ela já sabe que É, morrer de fome ela não vai. Então ela não se interessa às vezes e é assim que eles vão fazendo. Então é. fica dificuldade de aprendizado muito grande, cara. Mas aí eu deixo a seguinte forma, isso vai depender muito do quanto você quer para sua vida, quais são as suas ambições com relação à sua estada nos Estados Unidos, certo? Seria isso Sim, aí, mas aí que tá. basicamente. Se você é sério, o que você vai fazer? Você vai fazer Estudar! alguma coisa para facilitar a tua vida e para você Sim, progredir e ter sucesso, independente do que signifique sucesso para você. exato. Mas você vai ter que fazer isso. Eu acho que para mim sucesso é eu poder fazer uma entrevista tomando um cafezinho da sacada do meu AP com fantásticas palmeiras, né, atrás de mim aqui. Olha que bonita essa cena aí. Você está no seu A condomínio aí, ó, piscina, piscina aí a atrás. piscina lá atrás. Ok, ok. Legal. Tem uma galera ali. Ok. Isso é sucesso para mim, pô. Ai, ai. Ok. Enfim, agora eu vou para mais uma pergunta aqui, Sandra. Olha só, essa aqui é uma pergunta bem. Para mim é uma pergunta que varia demais. Então, usa o seu exemplo aí da Califórnia, né? E dá um valor aproximado, né? Roughly speaking, né? Quanto custa viver um mês nos Estados Unidos sozinho? Uma pessoa. Bom, aí eu fiz até uma pesquisa, porque eu estou tanto tempo aqui e às vezes eu não tenho noção dos lugares, mas a média da Califórnia é US$ 2.500, porque Tá, tem lugares que você vai conseguir por 1.500 e 3.500. Então, ok. por exemplo, um apartamento de 2 quartos, a média é de 2.000 a 2.500 Isso dólares. só aluguel, né? Uma Aluguel. Aluguel Só 2.500 aluguel, só dólares. aluguel. Ok. Uma casa mais ou menos uns 3.500, quatro Tá, quartos, 3 quartos. ok. Se você for morar longe, aí talvez você consiga um pouquinho menos. Tá. E então, por exemplo, com aluguel, seguro do carro, telefone, água e luz, essas coisas, vamos colocar que você gasta 2 pau de aluguel, mais 100 de seguro, são 3, mais telefone 3.800, uns 4 pau e meio, mais ou menos. US$ 4.500 para viver na Califórnia, perto de Los Angeles, num lugar legal. É isso. Por aí, por aí, Tá. por aí. É. Aí depende, você pode viver com menos, né? Tem muitos estudantes que vivem com menos, porque eles dividem um apartamento, aí paga 1.000 Sim. cada um. Exato. Se você não tem uma vida que você viaja muito, você não precisa ter um carro que precisa muito seguro, coisa e tal, você não usa tanto o aparelho telefônico, aí vai diminuir, você Tá. paga em vez de 100, 50. Ok. Então cai esse preço, mas é Legal. um, Então, é um preço mais razoável, isso. né? Então, morando bem, US$ 4.500 mensais, mas dá para gastar menos se você for morar num lugar mais longe do centro ou É, dividindo esse aluguel com mais alguém. Então, sim, o custo sim. mais pesado que tem aí é moradia, é pagar aluguel, certo? É É, isso. porque se Tá. você for morar numa casa, só de aluguel vai ficar 3.000. Então Certo. seu Ok. custo vai subir para 5, É. 6, entendeu? Ok. Very good. Então aí depende de onde que você quer morar. Certo. Mas é Certo. possível você fazer um arranjo, tá? Ah, As coisas sim. são razoavelmente Flexíveis. acessíveis. Tá Mas nós legal. estamos na Califórnia, né? Los Angeles, Nova York, Sim. Miami. Não, Miami não sei se é tão caro, mas é porque é populoso, talvez. São, Nashville. são os São os estados lugares mais mais. caros, né, dos Estados Unidos para morar, né? Porque você está onde as pessoas querem estar, né? Então digo assim que Los Angeles seria algo como o Rio de Janeiro do Brasil, tipo assim, análogo, né? Ou não? Seria Los Angeles, seria São Paulo, né? São Paulo? Nova York não seria São Paulo? É. Não, Los Angeles seria mais ou menos Rio de Janeiro, desculpa, Porque tem a porque tem praia praia, e né? tal, É, Los Angeles seria o Rio e Nova York seria o São Paulo, mais ou menos assim. é. Mas, por Ok. exemplo, se você for para o Colorado, a média de aluguel é 1.900. Se for para a Flórida, a média é 1.500. Se for para o Mississippi, que é no sul, é 1.000. South Carolina, no Texas é 1.500. Então, Tá. é mais ou Tá. menos, né? É mais ou menos isso que custa. Legal.
Aí Legal, vai, legal. né? É, Depende, né? com Se for certeza. no lugar, no deserto de Las Vegas, sol de 100 graus, o cara vai pagar $10, mas quem quer morar É, lá? ok. Agora mais uma aqui, ó. Já que você falou de carro, muita gente perguntou sobre a habilitação. A habilitação brasileira serve nos Estados Unidos? Serve, a habilitação aqui serve ah, como turista. Se você vier como turista, você Uhum. pode dirigir no país, porque é o teu prazo de turista. Mas alguns estados do país requer que você tenha uma carteira internacional para mostrar junto com a sua. É, Não sei por- quais são os Entendo, estados que... porque existem as leis que servem no país todo e tem leis que são apenas estaduais, né? Isso nos Estados Unidos, né? Exato, exato, exato. Ok, Então, ou seja, a carteira do seu país de origem é mandatório no tá, país todo. ok. Mas alguns deles requer que você tenha uma internacional, Ah, entendeu? entendi, E entendi. para você mostrar junto com a sua. Tá, e aproveitando Mas se isso, você for ah, residente, aí você tem que, por exemplo, você mudou para cá, você vai tá, fazer um curso de 1 ano de inglês, uma especialização em alguma coisa. Aí se você vai ser considerado residente, você vai pagar aluguel, vai morar, aí você tá, tem que ter uma carteira daqui. legal, Depois de 3 meses ou 4, você tem que ter uma tá. carteira Aí daqui. vem minha pergunta. Foi muito difícil conseguir sua carteira, Sandro, de habilitação? Não foi difícil, mas os caras são chato, bicho. Os Chato? caras são chato pra caramba, tipo, como tirar, tipo, você não parou tantas polegadas da guia, você tem que manobrar não sei onde, olhar por cima do ombro, assim, né? Você olha por cima do ombro, Tá. olha para os 3 espelhos, olha por cima do ombro, tem que fazer como manda o manual. Então, tem gente que consegue e eles não gostam muito desse tipo de trabalho, Entendi. é perceptível. Então eles pegam pesado. Então eu não consegui tirar de primeira, mas muita gente Você tomou consegue. pau na primeira, então? Acho que foi na segunda ou terceira vez que eu Uau! fiz. Isso que eu Caramba! tenho 20 anos de carteira, já tinha, hein? Você Já tinha já 20 anos de era carteira. motorista há Mas tempo é, já. mas é que é o seguinte, cara, se você não seguir um pedacinho ali, errou do jeito que eles querem, o mais fácil Tá, é a parte escrita, né? Você memoriza e faz, mas tá, a parte... beleza. Ok. Mais uma E às aqui, vezes o ó. cara fica nervoso também, tem essa, né? Tá, Mas tudo bem. ok. Mais uma aqui, ó. Falando sobre trabalho, se é difícil conseguir visto de trabalho. É muito relativo, né? Olha, é super relativo, mas se você... Os Estados Unidos tem uma coisa muito boa, que você consegue qualquer coisa se você for capacitado e tiver como provar. Isso é bom. Isso é Sensacional. bom, porque eles não identificam, não estão nem aí de onde que você é, que cor, que raça, religião, nada. Você é bom no que faz, é verídico, eles sabem que vai ganhar dinheiro com você. O negócio é esse. Então, se você trabalha tem um curso de administração de empresas, por exemplo, no Ok. Brasil, você vai Sim. ter que validar o teu curso aqui. Então, você vai ter que passar um tempo estudando para criar um diploma. Mas uma vez que você tem isso, Ok. fica muito simples você trabalhar na tua área em qualquer empresa que seja local, uma loja do shopping, você é um gerente de empreendimentos da loja, rede de lojas, uma coisa Ok. que Ok. você tem que entender o mínimo, né? Então, Tá. é fácil tirar quando você tem isso. O visto mais difícil é o que eu tirei, que é o visto de artista, que se chama All One, Ok. Outstanding, Ok. que é, você tem que comprovar A sua habilidade habilidade especial. artística, né? Então, cada um, se o cara é um pintor, se o cara é um exato, se o cara é cineasta, o cara é um engenheiro de não sei o que, numa coisa específica. Então, tem que comprovar muito isso. Então, fica Tá. muito mais difícil. E você precisa Entendi. de um sponsor, né? Legal. Todo lugar você precisa de um. Então, Tá. é relativo, Explica pra depende da galera do canal, circunstância. explica pra galera do canal o que é um sponsor. Porque sponsor é Isso. patrocinador, né? Mas explica o que é um sponsor. Patrocinador, não. Patrocinador, Não, em ok, termos, sponsor. né? Ele não é, na verdade, o Ok. sponsor aqui ele não é teu patrocinador, Não, ele é sim, teu sim. fiador. Não, exato, Aqui mas a primeira tradução para sponsor seria como patrocinador, né? é, Mas o seu sponsor literária é isso, é né? alguém que se coloca como avalista da sua habilidade, é isso? Exato, da avalista da sua pessoa. Ah, tá, Porque tudo legal. que, tudo que você fizer aqui, Uhum. você é responsável pelos seus atos. Se você não pode ser responsável, quem responde é o seu sponsor. Uau, Então, eu nunca vi nenhum caso sério de, por exemplo, se alguém tá. fizer alguma coisa fora da lei. Eu não sei se a lei vai atrás do sponsor para processar ou qualquer coisa do tipo. Não Entendi. creio, mas Tá. tipo, se você não pode pagar, acontece alguma coisa, você tem algum problema de saúde, Uhum. tecnicamente o sponsor seria responsável Ok, por você, ok. entende? Então o sponsor, na verdade, eles precisam ter o aval do governo caso você faça alguma coisa errada ou caso você não consiga cumprir com as suas
obrigações, ou não tenha dinheiro, ou então acabou o trabalho na sua área e você ainda tem o visto valendo por mais um tempo, mas a empresa não precisa mais de você. Ok. Então o sponsor vai ficar encarregado de pagar os seus cargos para você Entendi. ir embora do Sim, sim. país e ajudar, entendeu? Então é Mas, difícil na conseguir um verdade, sponsor, então. a parte mais difícil é É essa. difícil. Então, o mais difícil não é você provar que você é bom naquilo que você faz. É você É conseguir um conseguir um sponsor. É que isso. banque você. Tá, Exato. ok, perfeito. Bom, aqui perguntaram também nesse gancho aí do trabalho, as diferenças entre o contrato de trabalho do Brasil e dos Estados Unidos. Isso aqui é importante falar pra galera, que tem muita gente que não sabe. Tá, mas eu preciso entender o que eles querem dizer, porque eu sou Eu vou te autônomo, né? falar o que é aqui. No Brasil, a pessoa que trabalha CLT, né, que é registrado, essa pessoa tem direito a férias, tem direito a um 13º salário e ela tem direito a um aviso prévio se ela for demitida, né, pelo Sim, empregador, entendeu? Esse tipo de, sim. de, de, de de direito que o brasileiro tem no contrato de trabalho, se isso é o mesmo nos Estados Unidos. Eu creio que não. O pouco que eu conheço das pessoas que trabalham, porque eu conheço pessoas que trabalham no escritório da universidade, que eram Sim, de fora, ok. e outras empresas assim, com formações que seja técnica, mesmo que não seja formação universitária, mas seja formação em alguma coisa de área administrativa, qualquer coisa que ela possa, né, Ok, aplicar para o cargo, sim, e eles têm férias. tá. Eles ganham as férias. Ok, férias Eles rola são então. obrigados, a férias é obrigado a tirar, Tá, por ok. sanidade, etc. E tal. Eu não Sim, sei qual é a razão exata, ok. mas férias você tem que tirar e você ganha pelas férias. Mas você Ok. também não tira 2, 3 meses de férias, não. Ok. Não é assim que Tudo bem. funciona. Agora, É, 13º, esse tipo de coisa, aqui não tem. é. Mas quando você trabalha para uma empresa, você já recolhe um pouco da sua aposentadoria e já Sim. paga um pouco do seu seguro-saúde. Ok. Isso, outra coisa Então, também. A aposentadoria e seguro-saúde é tudo privado, né? Não tem do governo, né? não tem do governo, mas, por exemplo, a instituição da escola, como eu já sou funcionário da escola Sim. agora e do próprio estúdio, a gente tem uns documentos que a gente recebe quando é funcionário, quando você é autônomo, quando você é prestador de serviço. Sim. Então, no caso da escola, eu me enquadro na quadra de funcionários. Ok. Então, ela já deduz das minhas horas Sim. trabalhadas E você um já pouco paga um que vai para o seguro-saúde. seguro-saúde, Ótimo, o ótimo. mínimo do seguro-saúde Entendi. e o mínimo que vai para a aposentadoria. Então, já tem essa dedução. Certo, certo. Mas todas as outras coisas que eu faço como autônomo, quando eu vou fazer uma turnê, que alguém me contrata para tocar na estrada, ou quando eu vou fazer um filme, eu tenho que declarar esse meu dinheiro e Exato. se o que a escola paga e outros lugares que pagam não for suficiente, o Sim. resto tem que pagar por minha conta, toda Entendi. instituição privada. Ok, ok. Perfeito, perfeito. Legal. Mais uma aqui, ó. Essa aqui é interessante, ó. Tem universidade pública nos Estados Unidos? Não tem. Aliás, Tem, mas... tem universidade pública, mas a Tá, definição de universidade pública que tem no Brasil ou em alguns lugares é diferente daqui. A tá. universidade pública que eu conheço de definição, por definição no Brasil, é que ela é do Estado e o Estado banca. É a Você mantida vai ter que, pelo Estado. É. você Nada é vai ter que mantido pelo manter uns, Estado, então. não, você vai ter que ter uns custos assim de livros, alguma coisa assim, no Brasil, que eu Tá, conheço. isso. Aqui é o seguinte, cara, aqui não é de graça. Tem que Só que é pagar. muito mais barato. Por exemplo, Ok. uma média de universidade privada é 34.700. Então, A, peraí, $34.700 por um período quanto tempo? de 4 anos. Tá, não, mas assim, $34.700, isso aí é equivalente ao que exatamente? É equivalente aos 4 anos de estudo. Ah, tá, isso Para quem aí. é daqui. Tá, para quem é Para quem é daí. daqui. Perfeito, Para só, quem já é entendi. Para residente. quem é Ó, então, residente. a pública são 9.900 para quem é residente por Ah, 4 tá. anos. Então é bem Entendi. barato. Entendi. Tá. Entendeu? Tá. E 25.600 para não residente Por da pública. 4 anos. Não residente significa que se você também provavelmente é de outro estado e não mudou para cá, não mudou, não tirou a Entendi. carteira, você não Tá. é Perfeito, residente, perfeito, perfeito. entendeu? Mas a Entendi. maioria é para os estrangeiros. Então é 25 mil para não residente em 4 anos. É um Tá, preço bom, legal. É na ótimo. verdade, Sim. né? Mas na privada A privada. a instituição privada, a média E de aí? 2 anos, 23.800, média de 2 anos, Ok. e 4 anos, 34 mil. Tá. Entendi. Uau. E as coisas que tem que o governo banca são bolsas. Tá. Então, você aplica para uma bolsa e aí o governo vê
a condição financeira Ok, e a sua condição como aluno, né? Você tem que ter ok. uma carga horária, aliás, você tem que ter um histórico escolar bom, já vindo do high school, né? Exatamente. Que aqui Isso. funciona muito bem assim. Se tem um Sim, high school sim, bom, sim, aí se for uma prova de aptidão, por exemplo, os atletas fazem muito isso, cara. Atletas de sim, basquete, o cara vai jogar pela faculdade, pela sim. universidade, eles ganham, Eles ganham a né? bolsa para jogar Só que pela universidade. pela universidade. Exato, E, por isso. exemplo, eu ganho a bolsa de música, né? Aham, Eu ganho a sim, bolsa, mas mesmo sendo do lado de fora. Só que eu não ganhei integral, entendi. mesmo porque eles falaram, ó, nós não vamos dar integral porque a gente precisa ter algumas bolsas para os americanos. Entendi, entendi. Então essa Mas eu questão. ganhei 60%, cara. Legal, legal. Então essa Pô, questão de futebol americano, basquete, esse pessoal que joga pela universidade, eles têm o custeio dos estudos. Então é isso, né? Quem tudo. joga pelo time Só da que ele também universidade. não pode ter um nível que ele tem que manter de meta, de Sim, média, sim. né? Sim, Não sim. sei qual é. Tá, Mas ok. então, aí o cara, a tuition é toda paga pelo governo. Legal, Mas aí legal. talvez nesses casos eles não paguem nem material escolar. Não sei. Sim, ok. Mas eu sei que a tuition é paga pelo governo realmente. Legal, Só a única legal. maneira de ter coisa free. O Estado ajuda a universidade com a qualidade. Então você Tá, vai lá, a UCLA é do Estado, Universidade da Califórnia. tá. É incrível. Então a Ótimo. estrutura é sensacional. Ok. Mas não tem nada tipo assim, ó, do Estado banca e ninguém gasta nada. Isso aí não é o Não, conceito exato, exato. do capitalismo, não é esse conceito. Vamos dizer que os Estados Unidos é um país mais capitalista e o foco aí é business mesmo, é fazer dinheiro, É, certo? É isso, mas faz né? você fazer dinheiro, o país faz Também, você fazer dinheiro. Então, você bicho, ganha pra mim não mais, faz né? diferença. Você ganha mais. Não. Ok? Automaticamente, né? Continuando aqui, ó. É, Essa aqui é uma interessante aqui, Sandra, olha só. ok. Existem muitas diferenças na qualidade de vida em relação aos estados dos Estados Unidos. Tipo, morar aí na Califórnia, morar, sei lá, em Connecticut, por exemplo. Sim, né? Como eu estava te falando, por exemplo, o custo de vida, quer ver? Eu te mandei aqui, onde é que tá? Por exemplo, o custo de vida no Tennessee, em Memphis, na cidade do Elvis Presley, Tá, aluguel é média de $800, ok. uma refeição é 15 Tá. e o income, o annual income, É a né? renda A, anual. a renda Anual. anual, eu Aham. não estou lembrando as palavras em português. A renda Tudo bem. anual é 39.500, Tá, tá. Ok. Porque sacou? os Estados Mas Unidos, isso é isso. uma coisa legal falar dos Estados Unidos, quando alguém vai ser efetivado numa empresa, geralmente eles dão o salário anual dessa pessoa, né? Não é mensal, né? Sim, É salário não é anual. mensal. trinta e E é nove quando a gente mil. faz os trabalhos de turnê é weekly basis, é No seu qualquer caso é tipo semanal, né? Semanal, né? semanal. Qualquer É. tipo de outro trabalho de prestação de serviço é semanal. Ah, Ou entendi. quinzenal. Algumas Tá. escolas são quinzenais. Ok, ok. Por exemplo, aí você tem, ó, considerado upper class no Tudo país, bem? classe alta, Uhum. nos Estados Unidos é 187 mil renda anual. Tá. Ok. Classe média, 78.500. Ok. Estou tirando uma Ok, estimativa que eu ok. pesquisei Por aqui, cima, por né? cima, o número por E a cima. classe baixa é 26 mil. Tá. Entendi. Isso varia de estado para estado, mas como eu te falei, por exemplo, no Mississippi um aluguel custa $1.000. Ok. Na Flórida, 1.500, no Texas, É, 1.500, South Carolina, 1.200. é. Mas as casas, elas variam de 250 mil a 500 mil. Tá. Mas, por exemplo, o apartamento onde eu moro, na frente do meu prédio aqui, tem um apartamento que fez, acho que uns 2 anos, recente, com ar-condicionado, como é que chama esse ar-condicionado? Interno, Tá, ok. geral, né? Ok. Não sei Um como chama sistema de isso. ar-condicionado. Ok. Que não é em paredes, é o inteiro, sistema de Tá. ar-condicionado, tipo 2 quartos, um quarto, legal para tudo moderno, não sei o que, $575.000 para comprar. Uau! 575 mil. O de Uau! 2 quartos, 975. Uau! Dólares! Com esse dólares, com esse dinheiro, se você for em South Carolina ou no sul, cara, você compra uma casa com 5 quartos, com um lago no quintal. Bicho, O que absurdo. nós chamamos de riqueza relativa, né? Isso varia muito de onde você Exatamente. está, né? Porém, você vai Aham. na praia, você vai na Venice Beach ou Newport Beach, lugar caro, você vai pagar 2, 3 milhões num apartamento na praia, que é o mesmo tamanho que esse aqui. Entendi, Que está entendi. 45 minutos dirigindo da minha casa, ou uma Na hora. verdade essa lei de mercado, né, de demanda e oferta e procura, ela vale em qualquer lugar do mundo, na verdade. É mais para você dar uma ideia para a galera que está assistindo aqui do quanto custa ter um apartamento em Los Angeles, uma casa, quanto custa alugar, porque essas perguntas são muito recorrentes aqui no canal.
que os meus subscribers, né, os meus alunos, né, do canal, eles estão Uhum. sempre perguntando sobre a vida americana com relação ao quanto custaria, né, viver. Mas É. mais do que isso, é o quanto você consegue fazer de dinheiro para se manter nos Estados Unidos, certo? Porque tem muita coisa que o custo é muito alto aqui, mas tem muita coisa que é muito básico que você sempre tem. Por exemplo, gás, eu gasto US$ 25 por mês Entendi. de gás. Tá. Água e luz, eu gasto 80 a cada 2 meses. Uau! 80 dólares. Então Sim. vou te botar a proporção. Pensa nisso que eu te falei. Água e luz eu gasto 80 em 2 meses, o gás eu gasto 30, uma média, em um mês. Tá. Um tênis All Star custa US$ 26 ou 40, dependendo do modelo. Básico, assim, só para você ter uma Tá. ideia. Ok. E encher o tanque do meu carro custa 37. Então você está US$ 37 fazendo para encher o tanque analogia. do carro. Exatamente, Tá. 37 ou 38. Para você entender a analogia, com Sim, sim, trinta e sim. sete Sim, sim. você enche o tanque Ok. e ao mesmo tempo que você vai comer 2 refeições num restaurante bom, com 37 o preço do tanque. Então, no Brasil, com 115 você Nossa. enche o tanque do carro da minha mãe, É. que é eu não lembro o modelo agora, eu me É. lembro que era isso. E eu Aham. gastava 100 de pedágio É. Isso para aí. ir visitar a minha avó 4 horas dirigindo. Então, É isso é um aí. negócio assim absurdo. Então, É, você é, tem que entender que o é. aluguel pode ser caro, mas no desespero você ainda consegue Uhum. fazer uma vida básica com. E se você entregar pizza, fizer entrega de pizza, de comida, essas coisas, você vai fazer uma média de US$ 1.000 por semana. Ok, ok. Entre 600 a 1.000. Então aí você faz as É. contas. Se você fizer um trabalho básico como esse, você consegue pagar um aluguel de 2 pau se morar sozinho. Entendi. Você vai É. fazer mais do que Sim, isso. é possível, é possível. Bom, é que muita gente sonha em estar nos Estados Unidos, morar ou estudar, fazer alguma coisa aí, certo? No seu caso, você já é residente, está há mais de 20 anos aí, e você ainda se sente brasileiro? Essa é a pergunta que eu te faço. Você ainda se sente brasileiro? Muitas coisas eu nunca perdi, porque eu já vim com a formação, né? A gente Tá, vem com a formação até os 11 anos, que é psicológica, é a parte mais, né? Acho que não, até os 6 é psicológica, até os 11 é a física. tá. Então tem muita coisa que eu sou brasileiro, mas tem muita coisa que eu não sou americano, mas eu não sou de lugar nenhum. Entendi, entendi. Porque a gente cria uma outra referência, porque só quem migra que vai ter essa referência. Os americanos não vão saber o que é isso, porque você já vem com referência baseada no que você conhece de vida e adapta com a que você tem. Daí você vira americano em outras coisas que você não conhecia. Coisas Certo. que você passa a gostar, passa a rir de coisas que você não ria antes, você passa a gostar de filme que você não entendia, mas você vive a cultura. Então você Sim, gosta de música que você não gostava, porque você via a fluência do idioma, você frequenta o lugar que a pessoa fala com aquela letra da música, a letra faz muito mais sentido, você gosta porque você consegue ver e escutar. Né? ok. E você fala, ela clica com você, como a música pop do Brasil, por exemplo, o meu exemplo das coisas que era da minha geração, que falava a linguagem do meu dia a dia, que eu podia me identificar. Então aquilo impregna dentro de você. Sim. Então eu não sou tão brasileiro assim, porque eu já não era muito quando eu Tá. cheguei. Ok, entendi, entendi. Entende? Mas, Ótimo. mas a base é forte de Ok. Brasil. Bom, é o seguinte, as perguntas que eu selecionei aqui, né, as 7, 8 perguntas que eu separei aqui, elas são as mais assim, frequentes dos meus subscribers aqui. Oi, você saiu? Tem gente ligando para você. É, peraí. Tá, tranquilo. Vou, Não, relax, desculpa. relax. Telemarketing, tem que Não, ficar desligando. eu corto agora, eu volto de novo aqui. Como eu ia falando, Sandro, as perguntas que eu selecionei aqui, as 7, 8 perguntas que eu selecionei aqui, são as mais frequentes dos meus inscritos do canal. Mas é óbvio que você está assistindo agora esse vídeo, você pode escrever o que você quer saber dos Estados Unidos aí nos comentários aqui embaixo. E aí, numa outra ocasião, eu posso conversar com o Sandro novamente e o Sandro vai poder levar a luz aí, né? Sim, vamos fazer Porque, pô, isso. Maior você é um prazer. insider, né? Você vive a América nua e crua, na carne, você sente as alegrias e Cara, tristezas de viver nos é Estados porque Unidos, né? aqui não Ok? tem essa, cara. Aqui você tem que fazer tudo. Pagar aluguel, lavar, passar, cozinhar, namorar, trocar, praticar, pagar imposto de renda, dirigir, tudo. É, Você faz tudo. no Brasil também, mas aí o negócio está sozinho, né, cara? É você e você, né? Não tem você onde encostar, Porque né? aqui você vai abastecer, você vai abastecer seu carro, você vai colocar, vai encher o pneu, custa 75 centavos.
Aqui, então, exatamente, entendi. Mais uma coisa aqui, apesar, né, da situação que estamos enfrentando agora aí, no Brasil aqui está séria, com a previsão de ficar mais séria ainda. Como é que está aí? Me fala aí o que está acontecendo com o Covid-19 nos Estados Unidos. Você está em quarentena ou em lockdown? Não, eu tô na minha casa há 20 dias, só saí 3 vezes para fazer compra. Tá, Não saio para nada. Não ok, sei, então, o máximo que eu saio é aqui que você está vendo. Vou pegar o correio e tô lockdown. Todo mundo tá lockdown, ok. porque como aqui é o hemisfério norte, é muito frio, o vírus já é comprovado que ele se fortifica no frio e ele propaga com mais facilidade. Então, Ok, por isso que aconteceu isso na Itália, Espanha e aqui. tá, ok. Então, Nova York tá um caos. Tipo, acabei de falar com um amigo agora, de Valinhos, inclusive. A ambulância sai e entra. Sai e volta. Sai com mortes, traz novos. Sai com mortes, traz novos. Tá assim. Imagina Uau, você que Nova York é a capital mundial, um país com a estrutura desse país aqui, com muito dinheiro, tá nesse nível. Ou seja, é, é, mas eu não acredito que o Brasil vai chegar nesse nível, porque o nosso clima úmido e quente não vai permitir. é, Vai ser um esperamos, certo caos, não, esperamos. tem que ser realista, Sim, né? Tem sim, que ser sim, realista porque tem uma diferença entre realista e pessimista. ok. Vai ter um certo caos porque o Brasil não tem uma estrutura que já vem de base que falta aí. Sim, sim, Então certamente. vai ser vai ter um pouco de dificuldade, mas eu acho que vai ser mais fácil que aqui, porque vai ter menos É, quantidade de gente precisando. por isso a importância de você ficar em casa, meu amigo e minha amiga. Stay home. Cara, Stay fique em home, casa porque be a productive irmã do e do something. nosso amigo Carlos, É, nosso amigo Furlane, sim, eu e o Carlos temos um amigo de longa data. A irmã dele trabalha em Nova York e é. ela mandou a foto, ela com máscara e luva e tudo mais no hospital. E a Ela única é mensagem que ela falou, olha, eu não médica, tenho tempo. ela é É, médica ela é em um médica hospital em Nova trabalhando York. no Exato. campo lá. E Mão na ela falou, olha, massa. a única, não tenho tempo para falar muito com Sim, vocês, mensagem da família, e falou, mas eu digo uma coisa, fiquem em casa mais do que é isso nunca. aí. Porque Fica em mesmo casa. não chegando em todos os lugares do mundo na mesma proporção, mesmo não sendo essa coisa que pode ser que não seja mesmo, você vai evitar, cara. Com certeza. Você vai. Eu e você provavelmente não podemos pegar, pode ter uma febre, não sei o que, 2, 3 dias, uma semana tá bom. Ok. Mas a gente vai ser um transmissor em potencial. Sim, sim. Por isso a questão aí de evitar as aglomerações esse contato social, infelizmente, né? Pessoa a pessoa, né? Temos não É, virtuais, vamos dizer assim, né? exato. Eu Então, não sou médico, eu não é, sou socioeconômico, mas ok. eu acredito que talvez 80%, pelo menos, ou 90% dos casos, ou não iria existir se em um mês, vai, vou dar um mês Sim, só, se todo mundo ficasse em casa um mês e só saísse quem tivesse que fazer o trabalho de abastecer o supermercado ou o hospital. Eu garanto, cara, porque o vírus ele morre depois de alguns dias. sim, sim, Então, sim. se não propagar, Exato. ele morre. Esse é o recado. Stay home, folks. Stay home, listen Stay to home. music. Listen to some music, be productive, watch a movie, do something, for heaven's sake. Do whatever you want to do. Watch Netflix. Yeah, The Name watch of the that. Rose. Oh, Myself as a watch, Pope John. what's the name of the rose? Assiste o nome da rosa, Inglês então. minuto, moçada. Inglês minuto. Vai na Sandro, minha. Sandro, é o Carlos seguinte. conhece da coisa. Muito Sandro, é o bom. seguinte. Amigos há muitos anos. É um super profissional. Um prazer enorme fazer isso com você aqui, viu? Importante, agora muito importante. Você que está assistindo esse vídeo agora, eu deixei aqui, né, embaixo do Sandro aí, as redes sociais do Sandro. Vou deixar os links também na descrição desse vídeo para você conhecer mais do trabalho do Sandro, okay? Acompanhar. E você que é músico, você que gosta de música, você que gosta de showbiz, do showbiz mesmo, do mercado, né? Do entretenimento. Segue o Sandro no canal dele, que ele tem muita coisa legal para mostrar para você. Você vai pegar todos os rolês do Sandro, né? Dos shows, das gravações, o que ele faz na vida dele. Turnês. Ele põe tudo nas redes sociais dele, ok? Sandro, eu quero te agradecer por ter aí disponibilizado seu tempo para falar comigo. Você que Cara, está assistindo aqui com a prazerzaço. gente, meus amigos aí do canal, quiser perguntar alguma coisa para ele, escreve aqui embaixo, tá? Nos comentários, Pode. por favor. Muito Vai obrigado. ser bem-vindo. Prazer foi meu, foi muito bom. E se precisar, fazemos uma nova só para responder. Assim, mesmo que se não puder fazer assim, você me manda mensagem, eu já respondo rapidinho, você coloca lá. E É, só agradecer, se vocês quiserem me seguir, tá, fica à vontade. O meu site está em construção. eu vou deixar Né? também o Esse link ano ia também. renovar, e aí com esse coronavírus, parou tudo. É. Eu falei, bom, vou deixar parado. Mas tem o Instagram, tem o Facebook.
Não tem meu e-mail, mas de repente tem lá no Ok. Instagram, o cara Sim, pode perfeito. ver. Sandro, muito obrigado Tá? mais uma vez. Fique bem. Espero conversar contigo numa entrevista no momento melhor aí da humanidade, né? Para você poder sair para a rua mostrar as coisas da rua para a galera aí. Tudo bem? Isso, e podemos fazer em inglês também, se ajudar o teu canal, se as Com toda pessoas certeza. Com toda certeza. pedirem. Sandro, muito obrigado. Thanks a lot. Abraço, man. Take See you care. then. Bye. See you later.